E a gente vai fazer um momento de apresentação de trabalhos, então eu queria chamar aqui para a mesa o Luciano, que vai ser a primeira apresentação sobre a eco-ansiedade e a ética do psicólogo. E obrigada, Luciano, por ter submetido o trabalho, por estar aqui contribuindo com a construção do evento, com a construção do pensamento. E é isso, a gente vai abrir para esse momento. Depois do Luciano tem mais duas apresentações. Cada uma vai ter 15 minutos e depois a gente abre para as perguntas. E é isso, boa apresentação. Olá, boa noite. Meu nome é Luciano, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, fico muito feliz num evento desse aqui na psicologia. E, bom, pretendo ajudar um pouco meu pedacinho em um trabalho em desenvolvimento meu, que trabalha a eco-ansiedade e a ética do psicólogo. Eu acho relevante dizer que, nesse contexto, a eco-ansiedade vai ser tratada menos, como eu irei logo explicar em relação às suas definições, etc. Mas ela vai ser tratada menos como um diagnóstico, algo do gênero, mas como um termo guarda-chuva. A ética do psicólogo aqui, então, vai ser um objeto a ser questionado, indagado e flexionado pelas proposições novas que a eco-ansiedade, em minha percepção, coloca. Bom, pode... Bom, a eco-ansiedade, então, ela é definida não de uma forma pontual. Ela costuma ser um termo guarda-chuva para uma série de sintomas ou sentimentos, sensações que uma pessoa vai dispor frente ao conteúdo da mudança climática, seja anterior a um evento de mudança climática, como por exemplo a condição do Rio Grande do Sul, ou posterior a ele. Em geral, esses sentimentos eles são a própria ansiedade, medo crônico, sofrimento psíquico em geral, luta, angústia, muitos outros, e todos caem no mesmo guarda-chuva, no mesmo escopo, que se refere a isso. Inclusive tem uma autora que narra de uma forma curiosa como um transtorno de estresse pré-traumático, como se estivesse sempre à beira de algo. Mas antes de dar início à questão ética disso, como isso poderia se desdobrar em uma questão ética, é importante fazer uma contextualização histórica de como que isso... Sim? Perfeito. Passa. É importante contextualizar de onde que ela veio. Aqui a gente vai estar se referindo a um fenômeno chamado antropoceno, que é basicamente definido de modo arbitrário. Em 1945, como tendo seu início, ele apresenta uma mudança da era geológica do Holoceno. O Holoceno, imagino que todo mundo aqui teve em algum momento da vida e provavelmente se esqueceu, porque o conteúdo não é exatamente tão interessante, mas as eras geológicas são definidas por uma certa estabilidade de alguns padrões dos ciclos biogeoquímicos. O Holoceno é um período da história ímpar, que teve uma maior estabilidade frente às propriedades do nitrogênio e permitiu que o humano se proliferasse na Terra e criasse civilizações, etc. E tal. Isso, a partir do século XX, começou a ser... Isso, a partir do século XX, começou então a ser questionado, dado a rápida mudança que os seres humanos estavam impondo na Terra, graças a, enfim, indústrias, modo de vida, modo de produção, etc. E tal. O antropoceno é definido por ser um estágio sem antecedentes na Terra. Ele apresenta um novo funcionamento. Ele apresenta uma nova zona homeostática para os ciclos da Terra. Bom, esse novo estágio, ele não é novidade, imagino que para ninguém aqui, que
ele traga suas consequências, suas contradições, que acabam se aflorando em algo que a gente pode chamar de pontos de inflexão, ou pontos de não retorno, que é um momento em que a Terra vai começar, e alguns deles já estão sendo ultrapassados hoje, a Terra vai começar a funcionar em um estado que os novos padrões biogeoquímicos começarão a se reforçar de modo que não tem como voltar. A partir do momento em que um ciclo começar a influenciar no outro, de tal modo que rompa barreiras, por exemplo, o degelo do Ártico, é uma coisa que não será a atividade humana que conseguirá restaurar isso, muito provavelmente. A catástrofe climática não se presentifica no campo da possibilidade. Ela não é meramente uma coisa que pode acontecer, mas ela é uma tendência natural da história. É para onde a história se move, dado os mecanismos produtivos que temos hoje. Isso não significa também que ela seja incontornável. É possível mudar e é possível irromper esses padrões com a mudança no comportamento humano. Bom, um maior nível de letramento ambiental que acontece graças a, por exemplo, notícias, novas catástrofes, iminência, novos estudos, acabam influenciando diretamente em um maior relato da ansiedade climática. Assim, imagino que alguns aqui conhecem, ou pelo menos, ou já sentiram, ou conhecem pessoas que ficaram realmente angustiadas, por exemplo, as tragédias recentes do Rio Grande do Sul. E, em algum momento foi lá, e em algum outro momento vai ser aqui, ou vai ser com alguém conhecido. Isso cada vez mais vai ser mais frequente. Esse tipo de notícia não é apenas algo para levar de modo leviano. É algo que afeta diretamente muitas pessoas e cada vez mais. Esse tipo de sintoma, esse tipo de relato, acaba sendo descrito por parte de pesquisadores como uma nova tendência nas clínicas. Estudos mostram, alguns psicólogos, grande parte dos psicólogos já falando como as mudanças climáticas afetam diretamente a dinâmica clínica e requerem do psicólogo dinâmicas novas que, por vezes, estes não estão acostumados. Imagino que todos aqui sejam da psicologia e cada vez mais esse tema será mais e mais trabalhado, porque cada vez mais afetará mais e mais pessoas. E uma pergunta em aberto aqui, mas quantas pessoas aqui estão preparadas ou estarão daqui 2, 3, 4 anos para lidarem com problemas reais de pessoas que sentem incapazes de se mover frente à expectativa que possuem acerca do futuro, seja pelo questionamento se querem ou não ter filhos, pelo questionamento de um sentido ou não, um questionamento se sabem ou não que continuarão existindo, que seja crise de refugiados, dado o clima tem começado, muitas mortes, e eventos que tendem a cada vez mais se repetir, cada vez mais serem piores, em frequência menor. Essa tragédia toda tem um impacto direto na clínica psicológica. A falta de preparo dos profissionais é uma consequência da novidade desse tipo de causa e é necessário é necessário pesquisas, estudos e congressos que falem sobre esse tipo de tópico. A socialização é vista como uma das principais formas de se lidar. Afinal, muitas pessoas que sofrem com isso, segundo estudos, elas carecem de contato, elas carecem de pessoas com terem com quem falar, por relatarem sentimentos parecidos com a falta de expectativa no futuro decorrente à crise climática, são vistas por pessoas que acabam recusando certas evidências científicas de que não, isso é pouca coisa, não vai ser bem assim, isso não vai acontecer, e um sentimento de solidão acaba acontecendo. Algumas pesquisas relatam, inclusive, pessoas que, frente ao psicólogo, falaram, não, isso pensa bem, só tenta fazer alguma coisa, vai lá, ou foram descredibilizadas pelos amigos, pares, psicólogos, enfim.
o engajamento social é visto como uma das principais formas de auxiliar nesse mal-estar. Bom, só que nisso temos um ponto aqui a ser discutido, e esse é o propósito ético da discussão. Temos, então, o engajamento social como a principal ou uma das principais formas de alterar o que a gente pode entender pela ecoansiedade frente a um sistema que a produz. Certo? De que modo esse engajamento social vai ser feito? Gente, isso é de suma importância porque, assim, se você é um psicólogo e é confrontado com um dilema de uma pessoa com ecoansiedade, e aqui eu uso a ecoansiedade para questionar mais para frente o limite da ética do psicólogo. Você, psicólogo, recebe na clínica alguém alguém que narra sintomas parecidos com a ecoansiedade. Algo que se remete a isso. E ela busca, então, ação. Provavelmente uma pessoa já letrada no tema sabe que a mera atitude dela, separar o lixo, etc., não será suficiente. E busca, então, o que eu posso fazer para melhorar essa ansiedade? Para melhorar esse mal-estar? Bom, o que a pessoa pode fazer, em termos de engajamento social, vai variar muito dado algo. Que algo é esse? Bom, aqui que a gente encontra os limites. Bom, aqui a gente encontra os limites que tangem o que tangem a ética do profissional, no que diz respeito à sua capacidade de elucidar ou não elucidar questões acerca da ação. A ação, nesse sentido, será política também. Ela vai ser mostrada como uma forma de engajamento social que o psicólogo terá que se posicionar. Provavelmente terá que se posicionar. Por quê? A mudança frente a mudança de atitude frente à crise climática, ela vai ser relacionada ou ao engajamento mercadológico, por exemplo, compre empresas XYZ, ou pode ser relacionada a atitudes sociais, como, por exemplo, ONGs ou algo do gênero, ou a atitude pessoal mesmo, o psicólogo pode acreditar que é inserida. E qual será o critério de definir? Temos que fazer o mercado dar conta dessas situações. Ok, é um posicionamento. Quem vai ditar que esse posicionamento é correto? A ética tradicional diz que o paciente, isso a depender da linha epistemológica, claro, da abordagem, mas diz que o paciente vai lidar com a própria questão e vai elucidar o próprio jeito. Agora, se o paciente te questiona como, o que deve ser dito? Afinal, a ciência não dá conta, não dá cabo de dizer empiricamente qual é a melhor saída. A melhor saída, então, vai depender de um posicionamento político, ou um posicionamento de cunho razoavelmente moral do psicólogo, que vai ter que afirmar. Isso é, então, a forma certa, o caminho é a compra por empresas, o caminho é a superação de um sistema, o caminho é isso, aquilo. Isso vai mudar completamente a forma de engajamento. E qual que deve ser o objetivo, então? É a maior felicidade do paciente? É o paciente se sentir livre do sintoma? Porque, ao questionar as pessoas, estudos indicam que o que elas querem não é simplesmente se livrar do sentimento ruim, mas produzir uma mudança. Essa mudança do mundo, que a nível individual não pode ser efetivada, deveria, por exemplo, se o paciente não sabe que mudanças individuais, reciclagem, não são suficientes, o psicólogo, eticamente, deveria dizer para ele ir para o caminho mais fácil, ou ele deveria ir para um caminho de uma mudança mais significativa na realidade social? Esse tipo de questão, esse tipo de discussão, indica que a ética do psicólogo não pode meramente ser mais aquela de, ok, vamos descobrir o que o paciente vai levar melhor, porque por vezes o paciente ele pode exigir uma ajuda disso,
E o psicólogo terá que se posicionar politicamente, terá que se posicionar moralmente. Afinal, esse tipo de conduta pode ser necessário para uma mudança na realidade social, que é exatamente a que produz esse tipo de sintoma. Então, bom, para isso, para essa pesquisa como um todo, está sendo usado uma revisão não sistemática de cunho qualitativo para que a gente possa elaborar quais são os principais mecanismos hoje que a literatura conhece de enfrentamento de ecoansiedade, quais são os limites do psicólogo frente quais são os limites do psicólogo eticamente frente a demandas do paciente, para que consiga saber, então, o posicionamento político do psicólogo é necessário, o posicionamento político do psicólogo é quisto, como ele será feito, como ele será dado, e se é de fato o melhor caminho, ou até mesmo para o paciente, qual é o melhor indicativo. Se é o caminho de maior felicidade, se é o caminho de maior ativação política, qual é a questão. Bom, então, por fim, estão as referências e a finalização. Eu agradeço o espaço, o tempo, e agradeço a todos aqui presentes. Muito obrigado. Obrigada, Luciano. A gente vai dar continuidade agora com a fala intitulada Não Saber como Fundamento Psicanalítico, o anseio pela verdade como obstáculo à análise. E eu quero chamar à mesa, então, a Manuela Jaquimil. Pode ficar à vontade e obrigada por contribuir com a gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Manuela, eu sou bacharel em Direito aqui pela Casa e agora também caloura de Psicologia. Antes de começar, queria agradecer à banca por me dar a oportunidade de expor o meu trabalho e também por vocês estarem aqui nessa sexta-feira de chuva com bastante trânsito. O nome do meu trabalho é O Não Saber como Fundamento Psicanalítico, o Anseio pela Verdade como Obstáculo à Análise. E para fazer essa exposição, Pode ver. Para fazer essa exposição, para dar uma facilitada nesse quebra-cabeça que eu montei, eu separei por tópicos a minha fala. Então, primeiro a gente vai definir o que é esse não saber, depois o que é o anseio pela verdade, por que o não saber é um fundamento da psicanálise, eu acredito que seja, e, por último, se a análise guiada pelo desejo pela verdade é ou não psicanálise. E aí as minhas fontes, para quem tiver interesse no assunto, são as 5 primeiras lições de psicanálise e sobre a psicanálise selvagem, as 2 de Freud. Pode ir. Então, primeiro, o que é esse não saber? Logo que a gente começa a estudar psicanálise, lendo as 5 primeiras lições, Freud vai fazer uma delimitação entre o que é medicina tradicional e o que é aquele movimento muito embrionário da psicanálise, ainda que Breuer estava
começando a produzir com o tratamento dos seus pacientes. Então, ele vai dizer assim, que quando os histéricos começaram a chegar nos médicos tradicionais, os médicos não sabiam o que fazer, porque eram pessoas saudáveis fisicamente, mas que apresentavam um grande sofrimento. E aí, o que a gente tira dessa fala? Que quando o paciente histérico chega no consultório médico e o médico não sabe o que fazer, ele ou não sabe diagnosticar, ou só diagnostica como histérico e acaba por aí, não tem mais o que fazer, ou vai tomar remédio, ou vai ficar em casa, enfim, na época não tinha nenhum norte assim, de como tratar esse paciente. O médico ele se vê desamparado, porque o saber do médico naquele momento não pode fazer nada por ele. Ou seja, na medicina tradicional, quem detém o saber é o médico. E aí Freud vai dizer assim, que Breuer, quando começa a tratar a sua primeira paciente, que é a Ana O, ele não tem essa mesma postura. Ele, na verdade, se interessa pelo caso de Ana O e ele não sabe o que fazer com ela, ele não sabe o que ela tem, e ele também não tem tanto assim o objetivo de curar ela. Mas ele fala, vamos aí. Você vai aí falando e eu vou aqui ouvindo. Ou seja, Breuer se coloca no lugar de não saber. Nesse caso, se a gente disser que na época ainda não era uma psicanálise, então não dá para chamar ele de psicanalista, mas se a gente disser que Breuer, na condição de médico, ele vai se colocar no lugar de quem não sabe e vai ouvir a Ana O, que nos estados de ausência ela murmura algumas palavras que parecem ter a ver com seus sintomas, então o médico não sabe, mas a paciente sabe. Então, o não saber é basicamente esse. O não saber é o que pertence ao analista inicialmente na relação psicanalítica. Então, quando a gente inicia o estudo da psicanálise ou quando o psicanalista começa o acompanhamento de um paciente, é importante ter essa baliza de que quem carrega o conhecimento sobre os seus sintomas é o paciente e não o analista. E aí, o segundo pedaço do nosso quebra-cabeça é o anseio pela verdade. O que seria esse anseio pela verdade? É óbvio que quando a gente começa a estudar psicanálise, a gente começa a falar de Ana O, ou da moça que se apaixona pelo marido da irmã, ou o homem que não consegue andar, mas nada aconteceu com ele. A gente quer saber o porquê. Principalmente quando a gente descobre, ali no comecinho dos estudos, que o sintoma pode ser um desejo que foi reprimido, foi empurrado para o inconsciente. Então, o que é que Ana O desejava? Por que Ana O não consegue beber água? Por que Ana O não consegue falar alemão? Qual era o desejo reprimido de Ana O? Essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz. E é natural, a gente deseja saber, e também é importante que o psicanalista esteja interessado em saber, mas o ponto é que o anseio pela verdade, às vezes, ele pode vir em razão do desconforto de não saber, num movimento que o psicanalista ele deseja ser o detentor da verdade. Então, ele não quer descobrir junto com o paciente, ele quer logo ter a resposta, para ser ele mesmo a dar a resposta para o paciente. Então, é uma busca de preencher essa lacuna, alcançar esse conhecimento, mas isso pode acabar representando um obstáculo para a análise do paciente. Então, por que o não saber seria um fundamento da psicanálise? Primeiro, porque não é o analista que tem o conhecimento sobre o sintoma do paciente. De onde vem, ele não sabe. Não tem como saber, só quem sabe é o paciente. Mesmo que às vezes ele não saiba que sabe. Segundo, porque existe uma separação entre medicina e psicanálise. Então, se o psicanalista também fosse tão detentor do saber como o médico, aí a gente poderia talvez falar de medicina tradicional, né? E não de psicanálise. Então, a gente vai no médico, o médico diz, você tem pedra no rim. Na psicanálise dá pra fazer isso. E o último ponto é que esse conhecimento ele precisa ser acessado pelo paciente por um caminho inverso de todos os eventos que levaram ele a ter esse sintoma.
Então, todas as cenas que ele reprimiu para o seu inconsciente, ele precisa ir chegando nelas. E não vai ser o psicanalista que vai poder dizer para ele quais foram as cenas, por que ocasionaram esse sintoma. Pode passar. E aí, por que o anseio pela verdade do psicanalista é um obstáculo à análise? Quando a gente lê Psicanálise Selvagem de Freud, a gente tem um caso de uma senhora que comparece a uma pessoa que se chama psicanalista, e ela fala, tenho ansiedade. E aí o psicanalista não faz psicanálise com ela, ele fala, você tem ansiedade porque você se divorciou. Você tem que fazer ou isso, ou isso, ou isso. E aí a senhora, ela sai desse consultório pior do que quando ela chegou. E ela vai para Freud, ela fala, me disseram que é você que vai resolver o meu problema. E aí, o que Freud vai nos dizer? Que quando o terapeuta diz para essa pessoa, você tem isso, e não deixa que ela percorra o caminho junto com o psicanalista, ele impede que ela acesse esses eventos, ele impede que ela acesse essas cenas. Então, é muito abrupto para o inconsciente ter essa resposta, que ele ainda não estava chegando lá. Uma hora talvez ela chegasse, mas uma hora também ela não chegasse, talvez ela não estivesse pronta para chegar. Então, quando a gente se coloca nessa posição de eu quero saber, eu quero dar essa resposta. Quase como se a gente tivesse aqui um catálogo, né? Ah, se você namora alguém parecido com seu pai, é complexo de Édipo. Se você faz isso, se você se divorciou, é outra coisa. Então, quando a gente se coloca nessa posição de catalogar, de dar uma resposta para o paciente, na verdade, a gente não está permitindo que o paciente percorra esse caminho que, para ele, é muito necessário de ser percorrido. A análise, na verdade, ela não é uma busca pela resposta, mas sim uma busca pelo alívio. O alívio vai vir com o paciente externalizando essas cenas que ele reprimiu, essas vivências, enfim. Então, esse é um trecho de Psicanálise Selvagem do Freud, que é informar o paciente sobre seu inconsciente redunda, em regra, numa intensificação do conflito nele e numa exacerbação de seus distúrbios. Pode passar. E aí a gente chega no final do nosso quebra-cabeça. A análise guiada pelo anseio pela verdade do psicanalista, e com anseio pela verdade eu quero dizer essa vontade de ter esse lugar de eu sou o conhecedor, porque o psicanalista ele precisa estar interessado pela análise também. Se ele não quiser saber, também não vai ter o que ele ajudar o paciente a descobrir. Então, será que a análise guiada pelo anseio pela verdade é psicanálise? Acho que pode passar. Não, pode voltar. Lá em Psicanálise Selvagem, o Freud vai dizer assim, que para você ser um psicanalista não basta você ter o conhecimento teórico, ou seja, saber que alguns desejos reprimidos vão gerar sintomas, ou que são as pulsões sexuais, essas coisas. Não basta você ter esse conhecimento teórico. Você precisa ter um conhecimento técnico também. Então, ele vai dizer assim, que quando esse pessoa que se diz analista diz para a senhora qual era o problema dela, e ele fala, a sua solução é essa, é essa, é essa. Você vai ou casar de novo, ou ter um namorado, enfim. Ele não está deixando espaço para a única coisa que ele disse que ele fazia, que é psicanálise. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de eu sei a resposta e eu vou dar a resposta, não existe psicanálise aí. Então, é uma coisa que talvez pareça análise, a pessoa vai lá, ela fala, mas não é psicanálise. Se você está em busca de uma resposta para você, quem está fazendo análise não é o paciente. Concorda? Então, esse movimento abrupto de dar a resposta, ele não permite que esse caminho, que é muito necessário, seja percorrido pelo paciente. Pode ir. E aí, para concluir, o desejo de saber, como eu disse, ele é natural. Todos nós queremos saber quais são as razões dos nossos sintomas, ou dos outros, né? E isso movimenta a análise também. Um psicanalista interessado, que está de fato presente ali, ele também quer chegar
nas cenas esquecidas junto com o paciente. Mas não faz parte da técnica psicanalítica que o analista se coloque nessa posição de dono de saber. Então, o analista ele pode até querer saber, mas ele só vai até onde o paciente vai conseguir ir. Não adianta ele extrair uma resposta e ele falar, eu sei. Se o paciente ainda não lembrou, então a gente não sabe. E ali eu coloquei exatamente o que eu disse. O analista precisa ser interessado, mas também precisa permitir que o processo de análise aconteça para o paciente. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, bom fim de semana. Obrigada, Manuela. E agora a gente vai então para a nossa última palestra, intitulada Neuropsicanálise e Pulsões, uma crítica, do Leonardo Beltui, não sei falar, Gaudean. Obrigada. Bom, gente, boa noite então. Eu vou apresentar esse trabalho que é um projeto em andamento de pesquisa. Justamente como o nome implica, eu vou falar sobre a neuropsicanálise e as pulsões e tentar fazer uma crítica disso. Bom, então eu vou começar explicando. Não está funcionando, eu acho. Bom, então eu vou começar introduzindo realmente o que é a neuropsicanálise. A neuropsicanálise ela é uma proposição teórica, um sistema teórico proposto pelo Mark Solms, que é um neuropsicólogo da África do Sul, a partir que começou assim, da mesma forma que Freud tentava no começo da psicanálise, que era achar um pressuposto. Freud era neurologista, então ele pensava nesses substratos biológicos. Isso permaneceu durante toda a obra do Freud, uma tentativa de falar sobre esses substratos também. E nesse sentido, o Mark Solms, ele tendo esse background assim, de neuropsicólogo, neurocientista, ele percebeu durante pesquisas, experimentos práticos mesmo, sobre os sonhos, assim como Freud, que os sonhos eles são fundamentalmente realizados para cumprir desejos. Então, e o Solms, o interessante da neuropsicanálise é que justamente ele tenta fazer isso e ele encontrou, basicamente, ele propõe um método agora biológico, psicanalítica, ter mais uma base um pouco mais científica, ou mais científica. E isso ele encontrou evidências de que, por exemplo, no sonho, o sistema de desejo é ativado. Então, ele supôs que com isso comprovou-se a teoria do Freud de que todo sonho é um desejo. E isso implica nessas mudanças, tanto epistemológicas quanto metodológicas, sobre o que é a psicanálise. Então, ele tenta unir essas duas coisas, a neurociência e a psicanálise. Pode passar. E com isso ele percebe, ele fazendo os experimentos, ele se apropria da teoria do Panksepp, que é um neurocientista também, que ele propõe esses 7 sistemas afetivos. Eles são sistemas que, quando no córtex são ativados certas estruturas corticais, geram essas reações inatas, seriam reações inatas, frente a uma necessidade fisiológica. Então, a gente tem 7 sistemas afetivos, que seria a busca, o desejo sexual, o medo, a raiva, o cuidado, o pânico, a tristeza e o brincar. E então agora eu vou explicar o que seriam as pulsões, sentimentos e afetos para o Mark Solms, né, para a neuropsicanálise. Os afetos, eles são
necessariamente inconscientes. Eles são da instância estrutural, estrutural no sentido do córtex. Então, eles são vindos da estrutura encefálica e eles são inconscientes porque eles não passam por uma representação linguística. Então, eles são apenas a representação fluida, que o Freud menciona mais na frente do homem. E as pulsões seriam estímulos endossomáticos desses afetos, como se fosse uma exigência interna do corpo para que necessidades fisiológicas sejam cumpridas. Então, elas são necessidades biológicas que exigem da mente um trabalho para que sejam supridas essas necessidades. E com isso, a gente chega nos sentimentos, que seriam essas expressões conscientes das pulsões. Mas eu vejo nessas proposições uma espécie de idealismo cognitivista, em que os sentimentos eles causam ao organismo um movimento para satisfazer uma necessidade. Então, o sentimento seria anterior à necessidade, e não o contrário. Isso é importante, eu vou explicar essas consequências um pouco mais à frente. Pode ir. Então, eu identifico na teoria do Mark Solms, na neuropsicanálise, 3 bases epistemológicas fundamentais, que seria o cognitivismo afetivo, que é essa ideia de sistemas corticais que geram respostas fisiológicas, emocionais, inatas, e que são a base de toda a consciência e o modo de conhecer o mundo. Eles são a base de todas as funções psíquicas superiores também, por exemplo. O empirismo dedutivo, que é proveniente dessa lógica da neurociência, então, desses movimentos mais médicos de comprovação, então seria uma evidência empírica, material ali, do substrato biológico que gera uma consequência mental. E uma psicologia evolucional, em que as funções superiores elas só se dão do jeito que são a partir de uma evolução natural, sem levar em conta o social necessariamente das organizações. Tipo assim, isso gera essas organizações fisiológicas do organismo. E agora pode passar. E agora eu vou apresentar um pouco das limitações que eu vejo dessas bases epistemológicas. Então, principalmente, pensando agora de uma perspectiva materialista histórico-dialética, nesse caso, eu vejo que o papel da linguagem na teoria do Mark Solms nos sentimentos é completamente tirado do seu patamar que tem fundamentalmente importante para a geração de toda a função psíquica, toda a consciência, tudo que é humano propriamente. Quando se ignora o papel da linguagem como mediadora dessas relações do sujeito com o mundo e que permite o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, que mesmo tendo uma base inata, que seria gerada dialeticamente, historicamente, por todas as necessidades que o mundo impôs aos seres humanos, que gerou uma necessidade de evolução. Então, isso gerou essas mudanças, essas nuances históricas fizeram essa evolução propriamente, que possibilitaram que hoje nós possamos ter essas estruturas que permitam nós termos linguagem, por exemplo. Mas, ainda assim, essa teoria do Solms, ela não leva em conta esse social, e que tudo é social. Não existe nada que nós fazemos que não seja social, e que mesmo a teoria tentando, primeiramente, falar que é inato, mas a gente pode ter um aprendizado pela linhagem ontogenética, mesmo assim, a gente ignora, porque a gente tenta ignora o social, porque nós tentamos pegar esse todo, essa parte desse todo, e analisar, e depois colocar ele de volta nesse todo como se fosse uma síntese. Só que essa síntese não é realmente inteira, porque se você pega uma parte e assume que ela pode ser analisada fora do seu todo, a gente perde tudo. A soma das partes é maior que o todo.
Então, quando a gente pensa o social como algo que acontece também ao ser humano, e o inatismo é uma coisa muito maior do que essas mudanças sociais, esse paradigma que a gente aprende a sentir. A gente aprende de tal forma que nós aprendemos a ter uma ligação sentimental com alguém ou não ter, de acordo com padrões sociais. E claro, né, eu digo isso a partir da perspectiva do materialismo. Mas eu vejo que esse social, ainda assim, é ignorado. Ele é reduzido. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o vídeo consciente, que é a proposta, acho que no meu ver, é a proposta fundamental do Mark Solms e a inconsciência. Para diferenciar, eu vou explicar um pouco do id em Freud e em Mark Solms. Para Freud, o id ele é uma estrutura. Então, é uma estrutura do psiquismo que serve como base para, por exemplo, a formação do eu. Ele é o reservatório da libido, então ele é o reservatório das pulsões, e ele sempre vai ser inconsciente, porque, como eu disse, ele lidaria com as representações coisas. Já para o Mark Solms, o id ele é consciente, ele é localizável. Ele é localizável no tronco encefálico, e ele seria fisiológico, inato, e ele seria fonte da consciência. Se a gente vê a teoria do Solms, pode passar. Se a gente vê da onde o Solms tira essas proposições, a gente vê que ele pega dois experimentos principais para aprofundar essas proposições. Ele usa o caso de uma pessoa que teve a ínsula obliterada bilateralmente. A ínsula é uma estrutura cortical que é fundamental para a percepção de autoconsciência, né, de si. E essa pessoa ainda assim apresentou um sentimento de self. Ele apresentou uma percepção de si. Ele conseguia falar sobre si. Quando o Solms perguntava, você se vê? Ele falava, eu me enxergo, basicamente. Mas a gente tem que pensar, uma pessoa que já passou a sua vida inteira tendo aprendido a linguagem, estando no meio social, ela não consegue nem, a gente pode até pensar pela tríplice contingência, ela não conseguiria ter isso como uma coisa aprendida, por exemplo, no monte genético. E o outro caso que ele usa é de crianças que têm hidrenencefalia, que são um má desenvolvimento do encéfalo, em que o cérebro, onde ficaria o encéfalo, o cérebro, ficaria cheio de líquor. Então, não tem um desenvolvimento próprio. Mas ainda assim, essas crianças apresentavam emoções básicas, né? Como amar uma pessoa, ficar feliz na presença de uma pessoa que cuida dela, então uma pessoa amada, e ficar triste quando essa pessoa vai embora. Mas, e com isso ele fala que essa consciência, essa consciência e os sentimentos, ela surgiria necessariamente desse tronco encefálico, que com isso, como base de todos os afetos, dá esse limite consciente, começa a produzir essa consciência. Mas a gente pode realmente analisar isso? Essas pessoas, essas crianças que tiveram o seu encéfalo não desenvolvido completamente, elas podem ser realmente vistas da mesma forma que uma pessoa que aprendeu a linguagem, os sentimentos. Com isso eu quero dizer, ela consegue sentir da mesma forma, ela tem uma experiência fenomenológica sobre aquilo da mesma forma que uma pessoa com linguagem. E com isso a gente chega no meu problema de pesquisa, que é, basicamente, nós conseguimos realmente ter toda essa mudança, essa revisão da teoria pulsional que Solms propõe, sem perder o rigor, sem perder o ponto-chave da psicanálise.
E bom, daí eu tento justificar essa pesquisa justamente apresentando uma proposta de tentar ver essa pesquisa internamente. Então, essa teoria internamente. Então, a partir das próprias limitações, a partir das próprias contradições dessa teoria, tentar suprassumir isso. Porque essa noção de falta de social, por exemplo, justamente porque, assim como o Hegel propõe, nós não conseguimos terminar uma teoria, acabar com uma teoria, uma ideia. Essa ideia ela tem que ser necessariamente um processo dialético de conhecimento reestruturado. Isso vai manter elementos da própria proposta anterior, mas vai ter uma coisa nova ali. E se não faz dessa forma, essa coisa não se desenvolve, ela não tem um movimento do saber. Então, essa é a justificativa. E eu tenho o objetivo, então, de realmente encontrar essas limitações da teoria do Mark Sommers e tentar propor alguma mudança nesse pensamento. E para isso, daí eu tive duas hipóteses principais, que seriam a neuropsicanálise, pelo seu viés cognitivista, recusa o papel da sociedade na regulação emocional. E a segunda é que a neuropsicanálise realiza um movimento que produz a perda do rigor conceitual pela psicanálise freudiana. Bom, era esse o meu trabalho. Eu pretendo, claro, né, essa foi uma proposição muito mais resumida, por estar no começo da pesquisa. Pretendo elaborar bem mais. E é isso. Essa foi a minha proposta. Eu agradeço ao espaço, a Federal também, mas pelos organizadores que permitiram estar aqui. E essas são minhas referências. É isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Leonardo. Eu queria, na verdade, agora chamar os palestrantes, os apresentadores, para compor a mesa. A gente vai fazer o momento de perguntas e então eu abro esse momento agora e queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa para um dos apresentadores. Boa noite. Eu tenho uma questão para o Luciano e um comentário em relação ao Leonardo. Luciano, quando você fala que a ecoansiedade chega à clínica, de que clínica estamos falando? Porque, se a gente for, que tipo de enquadramento a gente está pensando aí, né? Você está pensando em termos de psicopatologia? Porque, vejamos, né, o enquadramento da psicanálise, a gente poderia pensar que é uma diferença entre a queixa e a demanda, né? E toda a tua fala parece muito dirigida à queixa e não à investigação da demanda, como se a demanda fosse óbvia, né? Então eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais isso. E em relação à sua fala, Leonardo, que eu achei muito interessante, aliás, todas as três foram muito interessantes, mas a sua especialmente, tem uma questão aí que por exemplo, né, quando o Freud você falou que para os Sommers o id está na origem da consciência, né? Isso também está para o Freud, né? Porque nas novas conferências introdutórias tem aquela frase famosa, né, onde o isso era, o eu advirá, né? Então, e tem também um ponto que eu não sei se para o Freud o id também não vai derivar para a fisiologia. Isso é uma coisa a ser investigada. Mas tem um ponto aí de inflexão que me parece que está na questão do sonho. Porque quando você fala que o Sommers ele descobre uma relação entre a dimensão emocional, né, e o sonho, e aí isso seria uma realização de desejo, só que para Freud não é uma simples realização de desejo, né? É uma realização disfarçada de desejo. E é essa dimensão do disfarce que me parece difícil de a neuropsicanálise explicar, ou a neurologia explicar, essa dimensão do disfarce, mais do que a simples admissão da sociedade dentro desse contexto. É só um comentário. Obrigado.
Bom, agradeço a pergunta. Perdão, qual o seu nome? Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. Eu não tenho dito eco-ansiedade aqui no sentido de um diagnóstico. Como tentei esclarecer, ela é mais um termo guarda-chuva para uma série de queixas que o paciente pode vir a narrar, do que relata um mal-estar frente às mudanças climáticas, seja antes ou depois de ser interpelado por elas. Em relação à abordagem, o projeto ainda está em início e está sendo visto pelo viés da análise do comportamento. Contudo, eu imagino que sim, ele seria muito mais visto pela queixa, pelo lado da queixa, apesar de que há uma certa consideração de que não é meramente um problema a ser solucionado. Eu imagino que a demanda que não seja ignorada no aspecto de que o que a gente buscaria não é meramente a resolução de um conflito imediato, mas é o próprio questionamento de até quando esse conflito é de fato, por exemplo, de fato deve ser tratado pela via do desaparecimento do conflito. Até quando a gente deve lidar com ele meramente fazendo a ansiedade ou sentimentos relacionados desaparecerem e dar início a uma estabilidade. Não digo isso. É uma provocação do projeto e espero que a pesquisa leve isso, mas ainda também muito início para dizer, seria de que uma solução possível para alguma demanda, para alguma queixa desse tipo, seria justamente um desdobramento na própria insatisfação. Por exemplo, é muito mais fácil você tratar um problema desse por uma via que não causa uma mudança afetiva, mascarando o sentimento, do que você conseguir de fato atingir a causa daquilo. Não exatamente a causa, mas o que move subjetivamente o indivíduo para se queixar de algo do gênero. Então, assim, em suma, o trabalho não está sendo realizado sob a égide da psicanálise, mas esse tipo de questão do indagamento do sujeito aqui não é meramente para sanar um problema psicopatológico. Não estou indo por esse caminho. Eu quero, de fato, entender os caminhos aí que levam o sujeito a se relacionar com esse problema e como uma solução pode ser pontuada com um engajamento social nesse sentido. Agora, bom, na verdade eu creio que seja isso. Foi satisfatório se eu consegui me exprimir. Perfeito. Muito obrigado. Bom, Rodrigo, eu vou responder seu comentário. Eu também acho as mesmas coisas que você, mas talvez em uma perspectiva um pouco diferente. Eu acho que justamente essa questão do recalque, né, ela é realmente uma questão difícil de ser explicada pela biologia. Né? É complicada. Eles até têm algumas proposições, acho que é fundamental, eles fazem um sistema congruente em si mesmo, né? Eles têm umas proposições, mas justamente, eu também acho que, por exemplo, a questão do id ser a fonte da consciência, isso não seria bem o problema. O problema é realmente que ele seria consciente. Para os Solms, ele é consciente. E quando se coloca dessa forma, parece, justamente por causa do modo de análise epistemológico, né, da coisa que seria daquelas crianças, principalmente daquelas crianças com hidrocefalia, parece um salto lógico muito grande. E é um salto lógico que, a meu ver, acontece frequentemente assim, nas ciências biológicas, quando tentam falar sobre essas questões do psiquismo, da mente, né? E eu não gosto muito desse termo, mas no Solms ele usa bastante. E realmente, para mim, esse é o problema maior, assim, esses saltos lógicos. E existe, sendo materialista, eu penso que existe uma causa, um substrato material, né?
teriam ou melhor, não é nem sendo materialista, não sendo dualista, existe um substrato biológico para a coisa. Então, não existiria um psiquismo sem um corpo, né? Mas, justamente, essas relações que acontecem são muito mal exploradas. Basicamente é isso. Eu vejo dessa forma. Assim. Também compartilho das suas ideias. Obrigada. Gostaria de saber se alguém tem mais uma pergunta. Se nós não tivermos mais uma pergunta, então a gente vai fazer o encerramento dessa mesa. Muito obrigada, pessoal, pelas apresentações. Então é isso, a gente vai dar continuidade agora com a nossa última palestra.